Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, aleluia. Dia 26 de fevereiro de 2025, uma quarta-feira, dia especial, dia que eu tenho aí um convidado para estar comigo, o pastor Edson vai estar aqui comigo. Nós vamos estar falando desse tema super legal, lá baseado em Efésios capítulo 4, do 1 ao 6, vamos falar da unidade da fé. Um tema muito importante, muito importante. Eu considero as questões de unidade um assunto importantíssimo para nós como igreja, né, para nós povo de Deus. Precisamos entender sobre unidade, precisamos compreender sobre a unidade da fé e praticar, né? Não adianta só conhecer e não praticar. Mas antes de começar essa live, eu quero dar bom dia aí para os meus irmãos que estão entrando. Bom dia, paz seja convosco. Quero estar apresentando esse tempo, estar orando ao Senhor e pedindo para que Ele esteja com a gente aqui nessa live, que Ele fale aos nossos corações, que Ele ministre aos nossos corações, por onde quer que essa live for, que o nome dEle seja honrado, o nome dEle seja glorificado, seja exaltado. Ok? O alvo dessa live é trazer luz e revelação acerca da palavra de Deus, acerca das verdades da palavra de Deus. Que Ele seja exaltado, que Ele seja engrandecido. Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, com o coração grato, sabendo da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor, do Teu zelo para com cada um de nós. Senhor, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por mais uma oportunidade de vida. Obrigada, Jesus querido, por tudo que o Senhor fez e tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, Paizinho, mesmo estando tão longe, tão distante, afastados pelos nossos pecados. O Senhor nos chamou, nos alcançou, trouxe salvação para as nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Seja adorado, seja engrandecido, seja exaltado, Senhor. Nós entregamos a Ti esse tempo, essa live. Pedimos que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, que o Senhor fale conosco, que o Senhor se revele aos nossos corações. Jesus, usa a vida do pastor Edson nesta manhã, dá a ele sabedoria, autoridade, dá a ele liberdade, Senhor, para falar das verdades da Tua palavra. Aquilo que o Senhor ainda não revelou ao coração dele, traz luz enquanto estivermos aqui falando dessa live, enquanto estivermos aqui conversando, que o Teu Espírito tenha plena liberdade para intervir, se mover e fazer como o Senhor quer nesta live. Pai, onde quer que essa live chegar, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, que as vidas tenham um encontro real com o Senhor, que elas não apenas Te conheçam pelo nome, mas de saber quem o Senhor é, de saber que o Senhor Jesus tem a sua história escrita ali na Bíblia, mas que elas Te conheçam, de experimentá-lo, de andar contigo num relacionamento profundo, de conhecimento pleno do Senhor. Essa era a vontade de Paulo, Senhor, quando ele escrevia a carta às igrejas, Pai. Que seja assim nesta manhã, que os meus irmãos possam conhecer o Senhor, de andar contigo, de ter relacionamento contigo, que eles possam saber da Tua bondade, do Teu amor. Senhor, onde quer que essa live chegar, que as vidas sejam tocadas pelo Teu poder, que haja manifestações de poder do Senhor sobre essas vidas, que haja cura sobre aqueles que estão enfermos, que haja fortalecimento, restauração, Senhor, dos relacionamentos, que haja restauração da saúde, Pai. Há poder no nome de Jesus, operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o mover, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Então age, Senhor, poderosamente nesta manhã, através desta live. A Tua palavra será enviada e ela não voltará vazia, antes cumprirá todo o Teu propósito. Faz, Senhor, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Senhor, faz como o Senhor fez na Porta Formosa, quando os apóstolos chegaram, Senhor, para orar
e aquele paralítico estava ali, Senhor, e pediu dinheiro para eles, e eles disseram a verdade, que eles não tinham ouro nem prata, mas o que eles tinham, eles estariam derramando sobre a vida daquele homem, eles estariam liberando sobre a vida daquele homem. Paizinho, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós liberamos sobre essas vidas nesta manhã, Pai. Que haja ali cura, que eles sejam restaurados em nome de Jesus, como foi restaurado aquele paralítico ali na Porta Formosa. O que nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós liberamos sobre a vida daqueles que têm buscado ao Senhor, que estarão participando dessa live nesta manhã. Recebe cura em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Que a manifestação da tua glória, Senhor, se revele durante esta live. Que o Senhor dê sabedoria, autoridade à vida do pastor Edson, a minha vida, Senhor, para a glória do teu nome, porque nós não podemos negar o que temos visto, ouvido e vivido com o Senhor. As tuas grandezas, o teu poder, a tua bondade se revelando dia a dia sobre as nossas vidas, Senhor. Faz, Senhor, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, bom dia, bom dia. Olha, você que está entrando aí, não esquece, envia a live para alguém aí, ó, esse aviãozinho que está aí na telinha do seu celular, você clica nele, ele vai sugerir vários nomes de pessoas que fazem parte aí do seu Instagram e você envia aí, mesmo que a pessoa não consiga assistir agora ao vivo, ela pode assistir depois, a live fica ali para ela e ela pode assistir. Então envia, porque eu tenho certeza que Deus fará coisas gloriosas nessa manhã aqui nessa live. E eu vou aqui enviar o meu convite para o pastor Edson, ele já me enviou um convite. Hoje nós vamos falar da unidade da fé. Bom dia, Marcinha. Vamos falar de Efésios 4, a partir do verso 1. E vocês sabem que eu tenho abordado aí a carta aos Efésios, né? E tem sido um tempo precioso. Aleluia, bom dia, pastor, paz do Senhor. Bom dia, né, pastora? Graça e paz. Graça e paz. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Você está me vendo, pastor? Eu não estou te vendo não, minha pastora. Estou só me vendo. Que hoje vai ser desse jeito, você não vai conseguir me ver. Hoje vai ser desse jeito. Ô, Senhor, tem misericórdia. Deixa eu ver. Quer aqui. sair e entrar de novo? Eu envio o convite para você. Você virou a câmera. Vou sair de novo. Vamos sair? Tá, eu te envio o convite agora, tá bom? Tá. Sai e entra na live, eu te envio o convite. É assim, gente, ao vivo é desse jeito, né? Nós não somos profissionais, a gente está aí aprendendo, né? Deixa ele entrar que eu vou enviar o convite para ele. E é assim, gente, estou aí, né, em Efésios capítulo 4, iniciando hoje aqui com o pastor Edson, e eu estou super ansiosa porque eu gosto muito dessa carta, entendo que essa é uma das cartas mais profundas que Paulo escreveu à igreja, né? Você deve considerar que ele também já estava mais maduro na fé, já tinha vivenciado algumas coisas, né? Então ele vem trazendo tanta profundidade, né, nos assuntos que ele aborda aqui na carta aos Efésios, e tem sido realmente um tempo precioso falar dessa carta, estudar essa carta. Eu espero que você esteja lendo a carta aos Efésios aí, mesmo que você leia várias vezes, repetidamente, não tem problema, tá bom? O Espírito Santo vai revelar essa palavra para você. Já enviou o convite, pastor Edson. Ele vai enviar, ele vai trazer revelação dessa palavra ao seu coração e você vai ser tremendamente edificado, ok? E aí, pastor Edson? E agora, tá me vendo? Bom, tá me vendo? Não, eu não estou te vendo. Vamos assim mesmo. E agora tá dando microfonia ainda. Deixa eu abaixar o meu som, tá bom? Tá. No final vai dar tudo certo. Ao vivo é assim mesmo. A gente também não é profissional. Ao vivo é a cores. Melhorou aqui, né? Não tá dando eco. Pronto. Pastor, fica à vontade para cumprimentar o pessoal aí. Se você quiser ler o texto, bora lá abordar esse assunto tão legal. Amém, pastor. Bom, quero cumprimentar a todos mais uma vez aí com a paz do Senhor Jesus.
quero agradecer a Deus aí pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos aí, compartilhando a palavra de Deus, né? Pastora Rita, obrigado pelo convite, né? Só você fazer essas loucuras mesmo, né? A gente sabe que é gratificante sempre nos reunirmos, independente do local ou do meio, né, para compartilhar da palavra de Deus. Né, que uma todos... bênção, pastor Edson. Eu amo fazer live com você. Meu pastor, é assim mesmo. É assim mesmo. Isso daí é amor. Com certeza. Mas vamos lá. Vamos ver o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Né, quero agradecer a cada um dos irmãos aí que estão na live, né? E assim como a pastora Rita mencionou, assim que você puder compartilhar esse vídeo com alguém, com certeza a palavra do Senhor sempre encontra alguém necessitado de ouvi-la, né? Essa é uma grande verdade. Mas vamos lá, minha pastora, vamos ver o que o Senhor tem para nós essa manhã. Eu estava lendo um pouquinho a respeito do que foi proposto, né? O capítulo 4 do livro de Efésios. Diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um monte de exigência aqui, você viu, né, pastora? Sim. Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e em todos. Pequenos detalhes, né? Coisas pequenas. Mas quase nada, né? Quase nada, minha pastora, quase nada, tá bom? Quase nada. Pastor, eu vou discorrendo e, assim, sempre que você perceber a necessidade, você dá um toque e comenta algo, fica à vontade, tá bom? Obrigada, infelizmente eu vou ter que te interromper, porque você não está me vendo, né? Ai, meu Deus, infelizmente. Ai, olha, você já percebeu que conosco é sempre assim? Mas um dia é melhor. Um dia eu aprendo a mexer nesses negócios, aí melhor. Não é culpa sua, não, mas vamos lá. pastor. É da internet mesmo. Acontece. Não, aqui em casa é gato net. Oh, não, crente não pode ter gato net. Mentira. Brincadeiras. Não, gente, não é gato net, não. Não é gato, não. Eu pago. É tudo pago em dia, gente, pelo amor de Deus. Senão vai ser comida de bicho. A pastora Rita já entendeu. Mas vamos lá. Versículo 1, Paulo diz assim, ó. O texto diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor. O que eu quero destacar nesse primeiro trecho do texto? Ele está preso no Senhor. Mas ele não está preso por obrigação. Eu entendo que quando ele cita que ele está preso no Senhor, ele está dizendo: eu estou amarrado no Senhor. Eu estou junto com o Senhor. Estou na mesma luta, no mesmo propósito, na direção que o Senhor me dá. E a gente entende pelo texto que não é algo por obrigação. É por espontaneidade mesmo. Por liberdade, por escolha, né? A gente entende que quando você está com o Senhor, quando você está no Senhor, não existe mais obrigações. Mesmo porque você entende que tudo que você faz dentro do ministério, dentro de uma vida com Cristo, tudo aquilo que você faz por obrigação, ela não te dá prazer nenhum. E muitas vezes não te dá fruto nenhum. Então isso é interessante a gente entender que o seu servir a Deus, o seu trabalhar em Deus, jamais ele pode ser feito por força.
por violência, entre aspas, por necessidade de algo em troca, né? A gente percebe que quando ele menciona que ele está prisioneiro no Senhor, é que tudo o que ele precisa está no Senhor. Tudo o que ele deseja está no Senhor. Então não tem essa obrigatoriedade, né, de se sentir literalmente um prisioneiro por obrigação, um prisioneiro por força. Então a gente vai, é algo que a gente precisa destacar, né, para a gente poder trazer para a nossa realidade, para a nossa vida com Jesus. Né? E na sequência do versículo, ele vai dizer assim, ó, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Outra coisa que a gente precisa entender, pastora, qual que é a minha vocação? Qual que é o meu chamado? Para que o Senhor me separou? Para que tempo, para que situação que o Senhor me alistou no seu exército? Para qual função? Porque quando eu consigo entender isso, é certo que isso demanda tempo, né? Às vezes você não consegue identificar isso no início da sua conversão, por exemplo. Mas conforme você vai andando com o Senhor, conforme você vai conhecendo a palavra, você vai tendo intimidade com o Senhor, você vai vendo coisas com o Senhor, Ele vai te mostrando verdadeiramente qual é o seu chamado, né? É sempre bom ressaltar que o texto aqui nos remete à questão da unidade. Só que a questão da unidade nesse texto não é a unidade individual, é a unidade no coletivo. Um exemplo disso? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um dentro da sua pessoa, os três são um. A unidade que está nos mostrando aqui não é 1 quilo de batata, mas um purê de batata. Né? E eu estou colocando isso de uma maneira bem lúdica para que a gente possa entender. Porque a gente precisa entender que dentro da unidade do corpo de Cristo, a gente não pode olhar para o nosso umbigo, literalmente. As coisas têm que ser feitas, apesar de ser feitas no individual, é para um resultado coletivo. Apesar de ser feito no individual, é para alcançar pessoas, para engrandecimento, para glorificação do nome do Senhor, para edificação do nome do Senhor, né? E a gente precisa ter essas questões bem resolvidas, porque quando a gente não consegue entender qual é o meu chamado, qual é a minha vocação e o que eu tenho que fazer dentro do reino, às vezes a gente se perde. A gente se perde no foco, a gente se perde no ego, a gente se perde na vaidade. Amém, meu pastor? Está me ouvindo? Tudo tranquilo? Estou ouvindo, sim, estou prestando atenção. E tudo isso corrobora de maneira negativa. Porque eu saio do foco daquilo para o qual Deus me chamou. Paulo entende que ele é um prisioneiro. Ele é um prisioneiro no Senhor. É um prisioneiro que tem a função de trabalhar dentro de uma obra que ele, por si só, é uma peça importante. Apesar de não ser Paulo que cura, não ser Paulo que salva, não ser Paulo que restaura, não ser Paulo que liberta, mas é por intermédio da vida de Paulo que Deus realiza coisas maravilhosas. E Paulo entende isso. E isso, pelo fato de alcançar pessoas, alcançar vidas, libertar pessoas, transformar vidas, isso traz dentro do coração de Paulo uma necessidade de continuar preso ao Senhor, de continuar ligado ao Senhor. Porque ele vê que independente de tudo que ele passa, isso falando de uma maneira bem abrangente mesmo em relação à vida de Paulo, né?
Paulo é um personagem dentro da palavra de Deus que nos remete, nos ensina muitas coisas. Paulo, ele tem uma boa parte da sua vida vivida em cadeias, vivida em prisão. Então, dentro desse cenário, se você for olhar assim, espero estar conseguindo transmitir aquilo que o Senhor trabalhou no meu coração, mesmo Paulo está vivendo em alguns momentos da sua vida situações de estar sozinho, como por exemplo quando ele está preso, né? Em algumas das situações que ele está preso, a gente pode olhar e entender que Paulo está sozinho. Sim. Mas ele não está sozinho. Paulo está sozinho, o corpo, mas ele não está sozinho na presença do Senhor. Os anjos do Senhor trabalham a favor de Paulo. O Senhor trabalha a favor de Paulo. Paulo está preso, mas ele fala que a fé dele não está presa. Exatamente. Os pensamentos dele não estão presos. Entende? E ele consegue, mesmo preso, entre aspas, mesmo sozinho, ele consegue, com a direção de Deus, com o conforto do Espírito e com a direção de Jesus Cristo, que é a própria palavra, ele consegue escrever cartas que alcançam vários continentes e alcançam várias pessoas, que nos alcançou nos dias de hoje. Tudo isso é consequência de uma vida que Paulo viveu em muitos momentos da sua vida sozinho, mas ele entende que ele é uma parte integrante, uma parte importante. E quando eu falo importante, amados, eu não falo na questão de ego, de achismo. Não, ele sabe que ele é importante porque o Senhor o havia separado para isso. O Senhor o havia chamado para isso. O Senhor teve um encontro particular com ele para isso. E ele, dentro dessas situações, de algumas dessas situações, ele consegue nos mostrar e nos direcionar algumas coisas que precisamos ter e fazer para vivermos uma vida em unidade. Pastora, eu vou te falar abertamente. Eu estava até conversando com a minha esposa. Como é difícil viver em unidade. É um desafio. É um desafio diário. É um desafio diário. Independente do ambiente. É difícil você viver em unidade dentro de um ambiente de trabalho. Porque muitas vezes nós temos um ambiente de trabalho onde dependemos de outras pessoas, dependemos do entendimento de outras pessoas, dependemos também de entendermos os propósitos e as direções de outras pessoas para que as coisas aconteçam e deem resultados, não é assim? Pastor, Oi, pastora. É interessante que é um assunto tão importante, mas tão difícil de ser alcançado. Porque a unidade, ela depende da boa vontade do outro. Essa pastora é maravilhosa. Depende também da maturidade do outro. Muitas vezes você quer ter unidade, quer ser um com alguém, mas essa pessoa não alcançou essa maturidade. Então, no meio do percurso, muitas vezes, vocês se perdem. Porque a pessoa não consegue entender onde vocês têm que chegar. Eu acho interessante que quando Paulo ele fala, aqui no capítulo 4, o texto que o pastor Edson está abordando, ele fala que andeis de modo digno da vossa vocação a que fosse chamados com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você vê, esses são exigências, né? Para que você possa viver em unidade com outras pessoas. Na unidade está a vitória do corpo de Cristo. Isso. É onde Deus ordena a bênção, Salmo 136. Exatamente isso. É exatamente. E é interessante, pastor, que eu percebo que o inimigo, ele sabe do valor da unidade. Então, ele trabalha
fortemente para dividir os crentes, para dividir as famílias, os casais, pais e filhos, amigos. Quantos amigos de anos e anos esse relacionamento é quebrado, essa unidade é quebrada por causa de uma ação mesmo maligna que se aproveita da nossa vulnerabilidade e até mesmo da falta da humildade, da mansidão, da longanimidade, dessa maturidade de suportar uns aos outros em amor. Quando ele diz suportar, não é eu suporto o pastor Edson porque não tem outro jeito. Não, é o suporte, eu dou um suporte para que ele chegue onde ele tem que chegar. Então, o inimigo sabe da falta que nós temos desses frutos do Espírito, e ele investe para causar divisão e separação. E esse é o trabalho dele, né, pastora? Não o nosso, né, pastor? Não, não. Dele, não o nosso, né? Não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é nos unir, é juntarmos força, juntarmos os talentos e os dons que o Senhor derramou no meio da igreja, porque tudo isso corrobora para crescimento, muitas vezes, da igreja local, né? Para crescimento da obra, para alcance de outras pessoas, mas essa divisão que muitas vezes acontece é por falta de companheirismo, sim, muitas vezes por falta de mansidão no coração, né? E a gente vai tratar a respeito dessas 4 palavras que é citado no texto, né? E eu quero ter um tempinho para falar disso. Mas a grande verdade, pastora, é que a falta do companheirismo, a falta da unidade, a falta da humildade dentro de um trabalho coletivo, ele traz tudo isso. Né? Eu estava até citando a respeito do mesmo entendimento dentro do trabalho, mesmo entendimento dentro do casamento, né? Porque, vamos lá, eu me uni com a minha esposa, agora não é mais o Edson e a Milene, os dois são um só. A palavra do Senhor diz isso. Unir-se-á o homem a uma mulher, os dois serão uma só carne. Agora, como é que a gente consegue ser uma só carne com 2 cabeças, né? Os meus pensamentos dela, né? Se não houver concordância nisso. Então, eu tenho os meus pensamentos, ela tem os pensamentos dela, porém, nós dois temos que ter o mesmo entendimento, que é o entendimento que Cristo teria. A direção que vem do alto, por intermédio da palavra, por intermédio do Espírito, por intermédio do Senhor, para que o coração, para que o relacionamento, ele possa andar segundo a vontade de Deus, na direção que Deus quer, entende? A mesma coisa é dentro da igreja. Se você tem uma diversidade, né, de dons, de talentos, mas cada um quer andar segundo a sua própria vontade, a coisa não funciona. Várias cabeças, várias mentalidades, não vai funcionar. Várias opiniões, né, que nem a gente já citou isso em algumas outras oportunidades. Ah, pinta a igreja de preto. Não, eu não gosto da igreja de preto. Ah, põe luzes no altar. Não, não gosto de luzes no altar. Ah, roda. Não, eu não gosto com roda. Ah, o irmão usa calça, mas eu não gosto que usa calça, teria que usar saia. Então, essas coisas, quando elas não chegam a um denominador comum, elas só trazem confusão. Só que para que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, precisa ter uma coisa muito importante, que é a que nós vamos tratar agora. Tá? Essas 4 palavrinhas que é mencionado nesse texto, que é humildade, mansidão, longanimidade e suportando, e eu quero fechar em suportando, porque suportando vai ser o crivo da questão, tá bom? Humildade. O que é andar em humildade? O que é fazer as coisas com humildade? A humildade, a palavra humildade, ela tem como significado agir com simplicidade, característica de quem sabe assumir suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Isso é o resumo da palavra humildade. É difícil andar desse jeito, minha pastora?
Olha, sem Jesus é impossível. Você entende? Porque às vezes você alcança um patamar, você sobe um degrau, você passa para um outro estágio. Se você não vigiar na sua postura, se você não vigiar nas suas palavras, se você não vigiar naquilo que você faz, a questão da simplicidade ela fica em segundo plano. Entende? A humildade não tem nada a ver com pobreza. Porém, aquele que não é humilde acaba sendo pobre em algumas situações. Porque, veja bem, a simplicidade é você ver, por exemplo, uma pessoa, vou colocar de uma maneira bem lúdica, tá? A humildade, por exemplo, é uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito bom, podemos falar assim, mas ela não tem problema nenhum em sentar no meio das pessoas simples, almoçar, jantar, passear, se divertir, entende? Sem ter que expor aqueles bens caríssimos que ela tem, nada disso. Nem A humildade, sua eloquência, sua sabedoria. às vezes às vezes a pessoa tem um grau de conhecimento bem elevado mesmo, em questão de inteligência, mas ele se coloca no mesmo nível da pessoa, para que a pessoa não se sinta num ambiente desconfortável. Por quê? Porque ela já sabe lidar com a situação. Né? É você saber se rebaixar, entre aspas, eu falo se rebaixar não de maneira pejorativa, mas é você regredir alguns estágios a ponto de falar com a pessoa sem tirar a pessoa da zona de conforto dela. Por quê? Porque você sabe que ela saindo da zona de conforto, ela vai ficar literalmente deslocada, mas você não. E você vai se fazer entender e vai deixar as coisas claras, de maneira que não fique nenhum tipo de dúvida na situação que está passando. Entende? A humildade, ela faz com que a pessoa assuma as suas responsabilidades. Principalmente quando a pessoa erra em determinada situação. Entende? Porque a humildade te traz isso, pastora. A humildade, ela consegue mover dentro de você o seu senso de justiça, o seu senso crítico. A humildade, ela mostra para você que se você errou, nada vai te minimizar ao ponto de que você pedir desculpas ou reconhecer que errou vai te fazer pior ou insignificante ou menor que ninguém, não. A gente entende que a humildade é algo que agrada o coração do Senhor. A gente tem o maior exemplo de humildade, o nosso próprio Senhor. Exato. Sendo ele Deus, sendo ele o Criador, sendo ele Senhor dos senhores, ele vem para essa terra. Em questão de humildade, num determinado momento, numa determinada situação, numa ceia, num ambiente onde ele reúne seus discípulos, em questão em sinal de humildade, ele lava os pés dos próprios discípulos. Você acha que isso não é um exemplo a ser seguido? Sim. É a gente entender que, independente do nível onde você está, você não deixa de ser servo. Essa deixa questão de ser quem você é, né, pastor Edson? Você entende? Pastora, é tão lindo isso, porque você falou algo riquíssimo, né? É você entender que você não deixa de ser servo, não no caso de Jesus, né? Ele se fez servo, né? Para deixar para nós um exemplo, né? Mas nós temos esse entendimento que nós somos servos do Senhor e nós somos servos dos nossos irmãos, entende? E o fato de eu me colocar como servo do meu irmão não me coloca como escravo. Sim. É totalmente diferente. E não tira o dom, a graça ou o atributo que Deus depositou em mim. O fato eu vou colocar assim, de uma maneira bem lúdica, né? O fato hoje de eu estar na condição de pastor não me impede, por exemplo, de servir um copo d'água para um irmão na igreja.
O fato de eu estar hoje na posição de pastor não me impede, por exemplo, de ter que lavar um banheiro, de fazer isso, mas fazer isso com alegria no meu coração. Não me impede de ajudar alguém dentro do nosso contexto, porque isso não vai me minimizar, não vai me rebaixar em nada, ao contrário, vai me fazer entender qual foi o meu verdadeiro propósito, qual foi o verdadeiro chamado, aonde vai dizer lá no começo do texto, aonde é a minha vocação. Eu não me desloco disso, entende? E não me deixa, a situação que eu vivo, as coisas que acontecem, não podem causar em mim soberba. Ah, porque hoje eu sou pastor. Ah, porque hoje eu estou numa posição diferente. Ah, porque hoje eu ocupo um cargo tal. Desculpa. Aonde que está a unidade nesse negócio? Aonde impera esses atributos negativos, literalmente acontece a discórdia. Você entende? Aí você entra num ambiente, você passa pelo crivo da humildade, aí nós vamos entrar numa outra situação, que essa daí são poucas pessoas que conseguem viver, e eu peço a Deus todo dia para tentar viver isso, né? Que é a questão da mansidão. E eu falo literalmente de mim, como é difícil ser manso. Ainda bem que o Espírito Santo está construindo em nós a natureza de Cristo, porque realmente mansidão é um alvo a ser alcançado e é muito difícil. Semana passada eu falei disso com uma pessoa e eu dei aquele exemplo do cavalo, né? O cavalo, ele é um animal fortíssimo, mas depois que ele é domado, que ele é amansado, ele obedece os comandos. E muitas vezes eu percebo que o Espírito Santo parece que quer domar a gente, precisa domar, amansar a gente, porque a gente é tão nervoso, tão irritado, né? Que o Espírito Santo precisa trabalhar com a gente a mansidão, né? Mas pastora, pensa comigo. É uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, tá? Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Até por conta do temperamento que eu tenho, até por conta... eu sou uma pessoa muito imediatista, explosivo, né? Lógico, o Senhor tem trabalhado isso no meu coração, tem trabalhado isso na minha vida, mas eu também não posso ser hipócrita para falar para você que eu mudei 80%. Eu estou aí, se eu mudei muito, eu mudei 1%. Porque tudo isso precisa ser trabalhado. Algumas coisas o Senhor consegue trabalhar em nós e mudar em nós de imediato. Outras coisas demandam mais tempo. Só que em momento algum eu posso esquecer e não posso deixar isso de lado. Entende? Porque senão a gente cai na questão do crente Gabriela, né, que a gente costuma brincar, né? Nascer assim, crescer assim, viver assim, vou morrer assim, ponto. Né? Não, a gente tem que estar disposto a ser moldado, a ser mudado, né? E o mais importante, né, pastora? A gente precisa se deixar podar. Porque a árvore que cresce é a árvore que é podada, não é a árvore que é cortada. Então, quando o Senhor poda em nós algumas coisas, é porque Ele sabe que essa poda vai trazer nessa árvore um fruto. Então, quando a gente consegue dominar algumas situações, quando a gente consegue superar algumas situações, quando a gente consegue tratar algumas situações, isso dentro do ambiente de mansidão, né, muitas coisas mudam. Sabe, ser manso não é ser trouxa. Ser manso não é ser bobo, não é ser besta, não é nada disso. A mansidão, ele trabalha dentro de você a forma de você tratar as situações adversas e difíceis com doçura, com meiguice, com suavidade. Enquanto uns querem a cabeça, você fala, não, ainda tem chance. Peraí, se o Senhor deu uma oportunidade para mim, por que não vai dar uma oportunidade para ele? Se a gente tratar essa situação como tem acontecido em muitas outras situações, se a gente for direto na raiz da árvore e arrancar ela, não, peraí, não é isso. Não é isso, a gente precisa tratar algumas situações que a gente pode tentar uma nova maneira,
dá uma nova oportunidade, né? A questão da mansidão é você olhar literalmente. É terrível isso, viu, pastora? A questão da mansidão é algo que você quer resolver, muitas vezes você quer resolver isso de imediato. Aí você olha para a situação e fala, não, espera mais um pouquinho. Vamos tentar mais uma vez. A mansidão, o domínio próprio, é algo que é mencionado e que é difícil de ser alcançado, pastora. Para mim, eles andam de mãos dadas. Mãos dadas. Mansidão e domínio próprio. Sabe? Quem precisa de mansidão são pessoas fortes. Pessoas com temperamento forte. E precisa que o Espírito Santo gere na gente essa mansidão. Né? Moisés a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. Jesus, manso e humilde. Jesus era fraco? Nunca. Não. Nunca foi. Mas ele sabia se colocar porque tinha um propósito, tinha um alvo, né? O que ele queria alcançar? O que eu e você queremos alcançar da nossa vida? Então, nós nos sujeitamos ao governo do Espírito Santo para que essa mansidão seja gerada na gente, porque a gente tem um alvo, né? Tudo isso para tratar em nós a questão da unidade. É difícil ou não é? Muito difícil. Aí você vem, você traz a humildade. No mesmo balaio, você traz a mansidão. Só que você não pode deixar de fora a longanimidade. A longanimidade, paciência extrema para suportar ofensas, injúrias, ou os próprios sentimentos. Você quer coisa mais difícil do que você tratar os seus próprios sentimentos com longanimidade? Ele é vagaroso para irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, raiva ou rancor. Nossa, tremendo. Pastora, me ajuda. Me ajuda. Você está dirigindo. Eu vou falar por mim. Você está dirigindo. Você ouve uma buzina atrás de você e já fala: o que esse abençoado quer? Aí se a pessoa passar por você e falar alguma coisa, inflama. Parece um negócio sabe. Aí você fala: eu preciso responder. Peraí, vai ficar por isso não. Peraí, vou meter o dedo na buzina também. Aí você lembra: eu sou crente. Eu sou gospel. Ai, Senhor. Eu não posso dar esse exemplo. Eu estou falando isso de maneira, né, de uma maneira alegre, mas são coisas que tratam dentro da gente. Por quê? A resposta rápida, a resposta imediata a uma agressão física, verbal, não importa, ela compromete literalmente... Oi, pastora, desculpa. A irmã, a Gleide comentou: só o sangue. Só o sangue. Só o sangue. Então, uma resposta imediata a uma ofensa, ela compromete literalmente aquilo que o Senhor tem trabalhado no teu coração para que você precise mudar. E na vida do outro também, né? Porque... Você entende, né? Eu estava até ouvindo aí um pastor comentando que ele falou que ele estava no trânsito e foi justamente uma questão de trânsito. Ele passou e uma pessoa pegou e buzinou, ele abaixou o vidro para xingar. Na hora que ele abaixou o vidro para xingar, a pessoa falou: "Ó, Pai do Senhor, meu pastor!" Aí desmontou. Então, ele ficou inflamado com o fato de estarem buzinando, mas a pessoa estava buzinando para cumprimentá-lo. Mas na cabeça dele já estava sendo algo ofensivo, já estava sendo algo agressivo. Eu não sei o que ele estava vivendo naquele dia, a situação que ele estava passando, mas às vezes a gente se deixa levar pela essa situação, pelo momento, pelo que está acontecendo, e isso inflama o nosso ego, inflama o nosso coração, inflama o nosso sentimento, né? Muitas vezes você passa por uma questão de mentiras, às vezes você passa por uma questão de engano, às vezes você passa por injúrias, né? Assim como eu mesmo mencionei, e tudo isso tem que trabalhar dentro de você a situação de você entender e esperar. A longanimidade, eu posso até resumir de uma maneira bem singela, é você esperar no Senhor.
E ninguém gosta de esperar no Senhor. Por mais que seja necessário, é difícil esperar no Senhor. Mas isso faz parte da vida daquele que quer viver em unidade. Você vê que as orientações que o texto nos traz não são orientações absurdas de que não, você não vai viver isso. Não, são coisas simples, né? Porque o nosso Senhor era simples, ele é simples, ele agiu dentro da simplicidade. Muitas vezes ele explicava coisas para pessoas, para o povo, com exemplos simples. Né? O semeador saiu a semear, ele falava do contexto da pessoa, do contexto da vida que a pessoa vivia. Não é verdade? A gente fala de tempestade, a gente fala de vento, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, são maneiras lúdicas, mas simples de ensinar a questão daquilo que Deus quer para cada um de nós. E a gente precisa entender que para viver tudo isso, pastora, você se colocar na situação de ter longanimidade no coração, né? Eu vou até ler de novo isso, né? Porque você precisa ter paciência extrema para suportar ofensas, injúrias e suportar os próprios sentimentos. Isso não é brincadeira, porque muitas vezes há dentro da pessoa uma briga, uma luta que ela mesma não consegue entender os próprios sentimentos. Não é isso? Às vezes há uma luta dentro da pessoa que ela não consegue decifrar, ela não consegue esclarecer. Mas ela precisa entender que ela precisa esperar no Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, com a alegria do Espírito Santo, com as direções do Espírito Santo, com as providências que Deus vai trazer para que ela possa sair dessa situação. Muitas vezes isso pode custar a ela um pouco mais de tempo, um pouco mais de espera. E quando a gente se coloca no ambiente de ter que esperar, é algo que mexe com as nossas estruturas. Porque posso dizer abertamente, hoje, dentro do cenário que a gente vive, a gente quer tudo muito rápido. Sim. Se o Senhor tiver que nos abençoar, que seja rápido. Mas se o Senhor tiver que castigar alguém também, que seja rápido. Porque a nossa ira em julgar as pessoas e querer o mal para o outro, muitas vezes é mais rápido que o próprio bem que a gente quer para a gente. É complicado, é difícil isso. Muitas vezes a gente quer o juízo de Deus para muitas pessoas. Mas que o Senhor tenha paciência comigo, né? Porque a gente quer isso, né? Para mim, mansidão, né? Que o Senhor tenha misericórdia. Mas para o meu irmão que ele está errando, juízo. Desce o juízo nele, Senhor. Pesa a tua mão. Quando, na verdade, o que o Senhor quer para mim e para você é que nós vivamos em unidade, e para vivermos em unidade, temos que ter mansidão, longanimidade, nós temos que ter humildade, e tudo isso dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo cenário. Viver isso não é fácil, não. Você vê, né, que às vezes nós vivemos coisas que nem são tão extremas assim, mas a gente não consegue manter essa unidade. Porque esses atributos, eles não foram trabalhados dentro da gente. Isso é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, todos esses gominhos estão dentro do fruto do amor. Né? Você se tornar uma pessoa longânima, que tem um ânimo longo para suportar determinadas situações, determinadas atitudes de outras pessoas, quanto a você mesmo, quanto aos seus sentimentos, as suas emoções, você olhar para você e pensar assim, vai com calma, Rita, espera um pouquinho, tá difícil, eu tô nessa guerra, nesse conflito, mas Deus está comigo, ele tem uma resposta para essa situação, não é possível que eu vou viver isso pro resto da vida. E confiar que Deus está cuidando de tudo. Você vê que é uma coisa que precisa ser gerada, né, pastor Edson, dentro da gente. E o Espírito Santo, ele vai dando oportunidades de vida no nosso dia a dia para que essas coisas sejam geradas dentro de nós. Olha, pastora, eu vou te dizer uma coisa. Eu creio que quando nós somos formados, quando o Senhor nos formou ali no Jardim do Éden, quando Deus formou o homem ali no Jardim do Éden, o Senhor já formou o homem com tudo isso. É lógico que a gente entende isso por conta da palavra. Com a queda do homem, essas coisas foram retiradas de nós. Sim. E elas só podem ser inseridas de novo no homem por intermédio do Espírito Santo.
por intermédio da palavra de Deus, por intermédio do amor, e não do nosso amor, porque o nosso amor é engano. O nosso amor, ele é interesseiro, mas por intermédio do amor de Cristo, do amor de Deus, sabe? Tudo isso que a gente tem mencionado, minha pastora, nós perdemos lá no Éden com a queda do homem. Sim. Sabe? Eu acredito que no início vivemos tudo isso. Só que por conta do pecado que muitas vezes habita em nós, muitas vezes não, ele habita em nós, por mais que a gente fala, não, eu não erro, eu não peco, não, a gente peca sim. Nós somos pessoas transformadas pela palavra, lutando todos os dias contra o pecado. Mas se você descuida por um instante, por menor que seja, o pecado ele grita dentro de você. Porque você sabe aonde você não pode olhar, você sabe o que você não pode ouvir, você sabe o que você não pode tocar, você sabe o que mexe com o ego do teu coração, você sabe o que te desperta interesse, você sabe. E muitas vezes essas coisas literalmente não agradam a Deus. É por isso que a nossa luta contra o pecado ela é diária, ela é constante. E é dentro desse ambiente de unidade que a gente precisa trabalhar um ao outro, moldar um ao outro, ajudar um ao outro, né? E nós vamos entrar na questão do suportar um ao outro para que ambos sejam edificados e edifiquem outras pessoas. Porque quando essas coisas são tratadas e curadas em nós, nós podemos tratar e curar em outras pessoas. Não é assim? Sim. Desculpa, a gente entende que quando eu estou curado ou estou livre dessas coisas, eu consigo curar e libertar outras pessoas. E quando eu falo que eu consigo curar ou eu consigo libertar, não é que eu, a pessoa do Edson ou a pessoa da Rita faça, não. A gente faz isso por intermédio da palavra de Deus. Literalmente com a ajuda do Espírito Santo, com o agir do Espírito Santo. Nós somos apenas a ferramenta. Mas o que eu quero dizer é que você se dispõe a isso, você se entrega a isso, você se coloca à disposição de ajudar as pessoas para que elas também tenham e vivam e sintam a mesma alegria que você tem quando você consegue ser regenerado, quando você consegue ser transformado, quando você consegue ser liberto dessas coisas. E o suportar, que é onde eu quero fechar literalmente o nosso pensamento, o suportando, né? Vai lá no versículo 4, se não me engano. Isso, no versículo 3, na metade do versículo 2, né? Com mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. O suportar, Rita, eu achei interessante a maneira que você colocou, porque é uma verdade. O suportar não é tolerar. O suportar não é, eu tenho que ir para esse lugar, a pessoa vai estar lá, eu vou ter que ir lá mesmo assim. O suportar é fazer o quê? Eu tenho que estar do lado dessa pessoa, né? Não tenho prazer nenhum em estar com ela, mas eu tenho que suportar, né? Afinal de contas, é minha chefe. Eu tenho que suportar, afinal de contas, é família. Eu tenho que suportar, afinal de contas, é o líder do ministério, né? Eu tenho que suportar, porque querendo ou não, ele é o pastor, aí eu tenho que suportar, né? Apesar, a palavra diz, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. Esse suportar não é tolerar, não, irmão. O suportar é você literalmente ser o alicerce de alguém. O suportar é você literalmente ser aquela mão francesa. Sabe? Em que você coloca o peso em cima e ela segura. O suportar é você ajudar. O suportar é você ter alegria, porque ninguém vai suportar ninguém em amor se não tiver desejo, se não tiver alegria, se não tiver contentamento. Porque o amor ele não corrobora em cima da raiva. O amor, ele não anda de mão dada com a má vontade. Verdade. Quando ele menciona, é muito complicado isso, né, pastora? Suportai-vos em amor, alicerçar-vos uns aos outros em amor. E eu quero deixar bem claro isso, né, irmão? A gente sabe que o nosso suporte, a nossa pedra angular, a nossa pedra de esquina é Jesus Cristo, a gente sabe disso. Mas é Ele estando em mim, é Ele agindo em mim, por intermédio do Espírito, que eu vou estender a minha mão e ajudar aquele que precisa. Muitas vezes engolindo o meu orgulho,
muitas vezes engolindo a soberba, muitas vezes superando a minha arrogância, porque, irmão, é muito Unindo a fácil. opinião, né, pastor Edson? Exatamente. Sabe por quê, Rita? É interessante que muitas vezes, quando a gente fala de coisas negativas, a gente sempre atribui ao outro. Você já percebeu isso? Não, mas porque fulano é assim, porque Beltrano é assim, porque Ciclano é assim. E muitas vezes essas coisas estão intrínsecas em nós, estão estabelecidas em nós, mas a gente não quer enxergar isso. Eu falo muito, eu peço muito ao Senhor, eu falo, Senhor, eu sei o que eu preciso mudar em mim. Eu sei o que há de ruim em mim que eu preciso mudar, ou pelo menos tentar melhorar, me ajuda. Sabe, quando eu tiver que apontar alguma coisa em relação à pessoa, que seja tratado primeiro em mim. É que nem quando nós vamos pregar a palavra, sabe, Rita? Eu não sei se você costuma orar dessa maneira, mas eu sempre oro ao Senhor. Eu falo, Senhor, eu sei que a sua igreja precisa de uma palavra, ou essa palavra vai alcançar alguém, mas que ela trabalhe em mim primeiro. Que ela mude algo em mim primeiro, porque não adianta também eu simplesmente repassar a palavra. Eu pego uma palavra, trabalho um texto e vou destrinchando ela. Não, se ela não trabalhar em mim, não vai ter muito sentido. Porque eu preciso viver, literalmente, o peso dessa palavra. Sabe? E quantas foram as vezes que, pela misericórdia de Deus, eu estava ministrando a palavra e o Senhor trabalhava, essa mesma palavra que eu estava ministrando, trabalhava no meu coração. E eu falava, meu Deus do céu, tudo isso sou eu. Que bom eu preciso que ser ele mudado. ministra em nós também, né? Não é, minha pastora. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ter essa percepção, eu preciso. Porque, Rita, trabalhar em unidade é você entender que você não é a peça mais importante do quebra-cabeça. É você entender que não adianta eu ser a pedra que... Vamos falar de um quebra-cabeça, por exemplo. Não adianta eu ser a peça que vai fechar toda a figura se as outras peças não estiverem ali. Entende? Não adianta eu ser a trava daquela porta se a outra pessoa não for a chave. E a outra pessoa não for a maçaneta. Você consegue entender que é tudo um conjunto? As coisas trabalham em conjunto. A palavra de Deus opera em conjunto. Sabe? Jesus Cristo é a própria palavra. Deus é o Deus do milagre. É o Deus que faz as coisas impossíveis. O Espírito Santo é o que conforta, é o que direciona, é o que trata. Mas os três agem na mesma pessoa. Os três agem em comunidade. E às vezes a gente precisa entender que é exatamente isso. Eu tenho que estar de mãos dadas com o meu irmão. Porque um exército que milita, cada um a sua própria causa, não prospera. E sabe uma coisa, pastor Edson, que eu penso para mim e às vezes observo, né? É que você e eu, nós não vamos chegar, bom dia, Glauci, nós não vamos chegar no destino profético que Deus tem para nós sem a ajuda do outro. Nunca. Você não vai chegar sozinho. Eu não vou chegar sozinha. Nós precisamos uns dos outros. Pastora, posso te falar uma coisa? Eu gosto muito da história de Saulo. E eu falo Saulo mesmo. Quando o Senhor Jesus aparece para ele cai com o rosto em terra por conta de uma luz muito forte que ele viu. Ali ele já se torna um incapacitado. O Senhor o incapacita. O Senhor tira dele a visão. Ele precisa de alguém para guiá-lo até um lugar seguro. Até a casa de Ananias, se não me falha a memória. Entende? O Senhor levanta alguém, a casa de Ananias, ou a casa de um homem lá na rua direita. O Senhor o leva até ali. Depois o Senhor levanta Ananias para orar por Saulo. Porque ele ainda é Saulo. E a partir dali, as escamas caem dos olhos dele. E ele começa a viver algo diferente. E quem conta a história de Saulo não pode esquecer em momento algum
que Ananias orou por ele. Você entende? A construção da história de Saulo não é uma construção de uma história, de uma carreira solo. Sim. Lá na Não. frente ele precisa do Barnabé, que faz Lá na a frente ele precisa do Barnabé. Lá na frente ele precisa de alguém para trazer a capa dele, para trazer os livros que ele escreveu, para trazer os pergaminhos. Você entendeu? Lá na frente ele precisa de alguém para ajudá-lo na travessia. Então a gente precisa entender que a nossa história não é escrita sozinha. Verdade. Pastora, hoje, e eu falo isso com... É algo que mexe até com a minha estrutura emocional, porque eu sei que se hoje eu estou tentando caminhar com Jesus, fazendo a vontade do Senhor, é porque lá atrás muitas pessoas oraram pela minha vida, pastor. Eu consigo ter uma vaga menção de pessoas que passaram madrugadas, que já gastaram horas e horas da sua vida, de madrugada, orando pela minha vida. E não foi diferente com você. Sim. Algumas pessoas compraram brigas que a gente nem imagina. Mas não compraram brigas para que o Edson se tornasse um pastor, não. Eles compraram brigas para que a Rita chegasse à estatura hoje de um varão perfeito, né? De uma pessoa perfeita em Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, que o Edson alcançasse isso em Cristo, para que outras pessoas fossem alcançadas, para que o reino de Deus fosse glorificado, que a palavra de Deus fosse glorificada, para que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado. Então a gente entende que todo esse trabalho, ele é por intermédio de um reino. Não é por intermédio de uma causa única e isolada. É por intermédio de todos. A gente sabe, a gente entende isso. Que as pessoas que procuram fazer as coisas sozinhas, elas não prosperam, pastora. Não existe um ministério onde as pessoas consigam progredir se fizerem sozinhas. Verdade. Sabe que no começo de um ministério, muitas vezes te falta mão de obra. Não é assim? A gente vê pelo exemplo que o nosso pastor mesmo dá. O quanto foi difícil. Quando começaram em 6. Né? Uma obra que hoje dura quase 30 anos. Então, quando começaram em 5, 6 pessoas, que nem foi mencionado aí no final de semana passado, né? No nosso tempo de oração que nós tivemos. Eram meia dúzia de pessoas orando, buscando ao Senhor, e o Senhor enviando almas. Aí uma semana tem 7, na outra semana tem 10, na outra semana tem 20, na outra semana tem 22, e assim a coisa vai crescendo. Por quê? Porque o trabalho é feito de maneira uniforme. É o mesmo propósito, né? Entende? É o mesmo querer, é o mesmo agir, é o mesmo efetuar, é o mesmo Espírito, o mesmo Deus, é um só Deus, um só batismo, você entendeu? Então a gente entende que tudo é por intermédio de uma única pessoa, unidade, mas na questão de reino, unidade na questão de obra, unidade na questão de salvação, não de propósito particular. E quando isso acontece, verdadeiramente todos nós somos edificados, porque agimos dentro da unidade daquilo que o Espírito nos propõe, daquilo que a palavra nos propõe, daquilo que Deus nos propõe. Por quê? Porque esse trabalhar dentro da unidade é para alcançar aquele que está perdido lá fora. Sim. É para que lá na frente, lá no grande dia, nós possamos nos encontrar como um só povo, escolhido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você vê que tem um propósito, né? Que é alcançar o perdido e também a nossa própria edificação, né? Se a gente se permite ser trabalhado dentro desses atributos, dentro desse fruto do Espírito, nós vamos ficar melhor, nós vamos ser melhores, né? E uma coisa, pastor Edson, que eu acho tão fundamental nesse texto, que a gente não poderia encerrar essa live sem falar disso. É ali no verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, no vínculo da paz. A paz, ela é um árbitro, ela é um juiz que mostra para você que você tem paz no Espírito. A unidade é preservada pela paz no Espírito.
quando você toma decisões, você fala coisas e você tem paz no seu coração, que está tudo bem, você não ofendeu o Espírito Santo, você não ofendeu a pessoa com quem você estava tratando, tudo isso é para proteger o quê? Para proteger a unidade, porque a unidade ela pode ser destruída. Como eu comecei aqui na live falando com o pastor Edson, às vezes um relacionamento de anos, uma amizade é destruída. Por quê? Porque faltou longanimidade, porque faltou mansidão, porque faltou amor, faltou domínio próprio. E o Senhor fala para nós, você tem que lutar para preservar essa unidade. Nós, pastores, temos que lutar para manter a unidade pastoral, a unidade familiar, a unidade com os meus filhos. Muitas vezes você vai ter que fechar a boca, muitas vezes você vai ter que engolir a sua opinião, o que você pensa, o que você acha, para manter a unidade. No tempo apropriado, se for permissão de Deus, você fala, você opina, você dá um conselho, se não for, você deixa para lá e segue em frente. Então eu vejo que quando a igreja entendeu o valor da unidade, como ela é poderosa, como ela é importante, como Deus preza a unidade, porque o Salmo 133 diz que ele derrama a bênção sobre a cabeça do sacerdote, que desce pela barba e vai pela estola dele, a bênção vem na unidade do povo de Deus. Quando nós, como igreja, entendermos isso e preservar essa unidade pelo vínculo da paz, o inimigo não vai ter lugar para agir no nosso meio. Não vai encontrar lugar. Mas muitas vezes nós não entendemos o valor da unidade. E até para corroborar com o que você está falando, pastora, aonde sobra a arrogância, a prepotência, aonde sobra o orgulho, o Espírito não opera. Aí muitas vezes, é até triste você falar isso, né? Mas muitas vezes você vê a pessoa estagnar na sua vida, deixar de gerar fruto, porque na cabeça dela, não, tá tudo certo, eu sou assim, eu vou tratar essa situação dessa maneira, vou conduzir dessa maneira, e eu tô em paz. Mentira. Porque uma coisa você pode ter certeza, dependendo da maneira que você entende, essa falsa paz se instala dentro do teu coração. Verdade. Porque é verdade. Porque às vezes você fala assim, não, eu estou tranquilo, estou com a minha consciência tranquila. Um dos maiores princípios de que a pessoa não está em paz é quando ela fala isso com arrogância. Eu estou em paz, eu tenho certeza que eu estou dentro da minha razão. Esquece. Não, mas ninguém tem mais razão. A razão agora é de Cristo, não é nossa mais. Sim, mas às vezes a pessoa muitas vezes a pessoa estamos sendo um empecilho para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Exato. Nós não estamos preservando a unidade do corpo de Cristo, com as nossas atitudes, com as nossas opiniões, com as nossas ações. E às vezes, pastora, quando isso toma conta do nosso coração, a gente se coloca no ambiente de uma falsa paz. Porque a paz, que foi mencionada nessa palavra, é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que fala no seu coração assim, ó, você foi enganado, mas fica tranquilo, eu te justifico. Você foi humilhado, fica tranquilo, eu te justifico. Mas se passaram para trás, a pessoa olhar para você e falar assim, como é que você consegue viver tudo isso? Porque essa paz que excede todo entendimento, que é o próprio Senhor Jesus, que Ele é o príncipe da paz, Ele está em mim. Então, essa paz que excede todo entendimento, é a paz que faz as pessoas olharem para você, não entender como é que as coisas estão vivendo, estão acontecendo dessa maneira e você ainda está de pé. É essa paz que te faz deitar e descansar, porque em paz eu deito e logo durmo, porque é o Senhor que me sustenta.
É essa paz que te faz levantar todo dia de manhã e correr atrás dos seus objetivos, dos seus ideais. É essa paz que faz você colocar sua Bíblia embaixo de um braço e ir até uma igreja, ir até um hospital, ir até um ponto de pregação, ir até o meio da rua, ou em qualquer lugar a pregoar essa palavra. É essa paz que te faz ser visto no meio de todas as pessoas com algo diferente, com um brilho diferente, assim como Moisés teve quando descia do monte. É essa paz que excede e transcende todo entendimento. É essa paz que nós buscamos para viver em paz todos os dias. Amém, minha pastora? Amém, amém. Nossa, que tempo precioso, que tempo bom que a gente teve aqui. Daria para falar mais 1, 2 horas aí dentro desse assunto, que eu tenho certeza que ia render muita coisa legal, muita coisa boa, né? Tão bom falar da palavra de Deus. 6 versículos, né, pastora? É. Muito bom falar da palavra de Deus, né, pastor? Pastor Edson, só vou dar os meus recadinhos, tá bom? E depois eu gostaria que você orasse para a gente poder estar encerrando, que você orasse pelas pessoas, né? Amém. Dentro daquilo que Deus trouxe ao seu coração. Queridos, não esquece, né, que você pode mandar essa live aí pelo aviãozinho, aí no privado para algumas pessoas. Se essa palavra falou ao seu coração, você pode fazer isso agora mesmo aí usando o aviãozinho aí do Instagram. Quando eu postar a live, curte, compartilha, envia para as pessoas, vai lá no YouTube, no meu canal Chave Mestra, também curte, comenta, compartilha. Se você quiser compartilhar por lá, pelo YouTube, às vezes é melhor para a pessoa assistir depois, né? E sexta-feira, em nome de Jesus, estarei aqui dando continuidade, aqui abordando Efésios capítulo 4, né? Estamos aí dando essa sequência em nome de Jesus, e eu sei que Deus tem feito coisas maravilhosas através desse conhecimento da palavra de Deus. Pastor Edson, é com você. Ore por nós, depois eu vou estar encerrando, tá bom? Amém, minha pastora. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de compartilhar a sua palavra, né? Agradecer aos irmãos aí pela paciência de estar nos ouvindo aí. Espero que a palavra de Deus tenha edificado a tua vida, né? E deixar um alerta para você, né? Não cesse de buscar essa paz, né? Algo que Deus colocou no meu coração verdadeiramente. Independente da situação, não cesse, não pare, não desista de buscar essa paz. Mas a paz de Cristo, literalmente, a paz que excede todo entendimento. Não a nossa paz que a gente busca segundo o esforço das nossas mãos, segundo a direção das nossas atitudes. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe verdadeiramente no meu e no seu coração para que nós venhamos estar no centro, na direção daquilo que Deus tem para cada um de nós. Pai, nessa manhã eu quero apenas te render graças, dizer o quanto o Senhor é bom. Agradecer a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Mais uma vez, mesmo mediante a tanta imperfeição da nossa parte, mesmo em meio a tantos erros, mesmo em meio a tantas coisas que muitas vezes te desagrada, o Senhor tem agido de misericórdia, de benignidade e nos ajudado. Eu, particularmente, quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estar ministrando mais uma vez uma palavra. Eu quero te agradecer pela tua mão, pelo teu cuidado, que o Senhor possa ministrar essa palavra, ministrar essa paz dentro do meu coração, que o Senhor possa mudar dentro de mim tudo aquilo que eu preciso mudar, preciso ser transformado. E eu falo isso sem arrogância, sem soberba, eu falo isso sem engano, porque eu não consigo te enganar, Senhor. Eu posso enganar as pessoas que estão nessa live, que estão nos ouvindo, eu posso enganar as pessoas que convivem comigo, mas o Senhor eu não consigo enganar. E essa é uma verdade que é uma verdade imutável. Nada se esconde aos teus olhos, Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar. A tua palavra nos ensina que, ainda que antes de abrirmos a boca, o Senhor já sabe qual é a palavra que vai sair dela. É por isso que nós nunca podemos esconder aquilo que somos mediante a tua pessoa. Que o Senhor possa nos transformar mediante a tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor quer, para o propósito que o Senhor quer na vida de cada um de nós. Eu te agradeço, meu Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor.
Obrigado, Senhor amado, pela Igreja Evangélica Ramá, pelos pastores que o Senhor levantou nesse lugar, pelos irmãos que o Senhor me deu naquele lugar. Pai amado, pela tua boa obra naquele lugar, que ali seja verdadeiramente um canal de bênção, que ali seja verdadeiramente um lugar onde as pessoas encontrem a tua palavra, sejam mudadas, transformadas. Ó Deus amado, em nome de Jesus, alcança cada um que está presente nessa live, Pai, aquele que precisa de um tempo, Senhor amado, de transformação, que o Senhor prepare isso. Pai amado, aquele que precisa de cura, que a palavra de cura seja liberada sobre a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, ser curado agora, em nome de Jesus. Feridas na alma, nos sentimentos, feridas, ó Deus amado, no corpo físico, sejam tratados e curados em nome de Jesus. Ó Deus, aquele que precisa de uma resposta, que precisa, Senhor amado, da liberação de um documento, que nessa manhã o Senhor mesmo assine e libere essa documentação em nome de Jesus, Pai. Que haja, Senhor amado, alcançar de pessoas necessitadas, aflitas, e que elas possam ser transformadas segundo a tua palavra. Essa é a minha oração nessa manhã, certo de que nós seremos ouvidos. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Amo vocês, Amém. fiquem com Deus, um dia abençoado, e não esqueça, hoje tem culto, o Senhor tem uma palavra para o teu coração, não vai ser diferente, em nome de Jesus. Amém, minha pastora? Amém, Deus abençoe. Pastor Edson, Deus abençoe, muito obrigada aí por essa oportunidade de estar aqui com você, obrigada por ter aceitado o convite, que Deus te abençoe, viu? Amém, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe, bom dia para vocês, que o Senhor te honre, te fortaleça e te sustente nesse novo dia que já se iniciou aí para você e para mim, que o Senhor continue ministrando ao seu coração, tá bom? Deus abençoe. Bom dia, gente, obrigada aí pelos comentários, perdão que às vezes não dá para ler tudo, mas muito obrigada, viu? A paz do Senhor.